Olá, amores! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula muito especial e muito importante. Eu preciso que você acompanhe até o final, porque essa aula eu gosto de chamar que ela é uma base, tá? Até aqui, você aprendeu o que é substantivo, o que é adjetivo, o que é verbo, o que é pronome e etc. Você viu as 10 classes gramaticais, tá? Até o sexto ano, você viu isso, você aprendeu isso. Só que agora a gente vai subir de nível. É, isso aí, você está crescendo, você já é um adolescente, você já é uma adolescente. Então você precisa de um conhecimento maior de língua portuguesa e esse conhecimento a gente conhece como sintaxe. Essa palavra que está escrita aqui, ó, sintaxe. Escreve com X, mas tem som de S. E é muito importante você prestar atenção nessa aula de hoje, tá? Porque que é a introdução? Eu vou te apresentar os elementos principais da sintaxe nessa aula de hoje. Até você chegar no nono ano, nossa, muito tempo, né? Passa rapidinho. Até você chegar ao nono ano, você vai ver várias características e detalhes da sintaxe, mas você começa a ver a sintaxe hoje, aqui comigo, agora. Tá bom? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Vanessa Maria, de Língua Portuguesa e Produção de Texto. Se você quiser conversar comigo, ficar com dúvida e etc., meu número está errado. Acabei de ver. É 24 98857 275, tá? Eu vou arrumar aí, depois aí você pode pegar certinho, tá bom? Então vamos lá. O que nós temos na sintaxe? Ok? Vamos ver aí um pouquinho do que é a sintaxe, o que a sintaxe tem para nos oferecer. A sintaxe começa com esse nome aí, uma definição de oração. Nossa, eu vou falar de religião? Claro que não. A gente está falando de língua portuguesa, tá? Pensa comigo nessa porta aí. Tá? Vamos supor que você está na sua sala, na sua casa ou no seu quarto e venta. Vem um vento assim de repente e você tá vendo que o vento foi em direção à porta. Aí alguém grita, a porta! Aí a porta vai e bate. Pá! Igual tá aqui nessa imagem. Eu tenho uma frase aí, não tem? E a frase é um enunciado, é uma estrutura que tem sentido completo. Tá? Dentro desse contexto do vento entrando, a porta aberta, e aí a porta vai bater, essa frase, a porta, ganhou um sentido, um significado. Agora, eu posso falar essa frase de outras formas, não posso? Olha aí, ó. A oração para o estudo de língua portuguesa é toda frase que tem verbo. Aí, eu acabei de citar esse primeiro exemplo. Nesse primeiro exemplo, a porta, pá, bateu. Nesse exemplo, a porta não tem verbo, só tem um artigo e um substantivo. Agora, a porta vai bater! Pá, bateu. O vai bater, como a gente já viu aí nas aulas anteriores, é uma locução verbal. E a locução verbal só pode ser locução verbal porque tem verbo. Isso mesmo, você é muito inteligente. E ainda tem aquele tipo de frase que a gente escuta muitas vezes nas notícias, nos textos, nas aulas de português, nas aulas das outras matérias, que é construída assim. A porta vai bater, a porta bateu e causou um leve acidente. Ó, então, eu tenho agora duas frases que têm verbos diferentes que estão se relacionando. Então, aqui eu tenho duas orações. Opa, então toda frase que tem verbo vai ser chamada de frase que vira uma oração, uma frase verbal que é chamada de oração. Como que eu conto as orações que tem dentro de um parágrafo, por exemplo? Igual a letra C. Eu tenho dois verbos diferentes, com sentidos diferentes, com conjugação diferente, com um contexto diferente. Então, eu tenho duas orações, tá? Diferente da letra B, ó,
eu tenho uma locução verbal que traz um sentido só. Eu tenho uma oração. Na letra C, eu tenho duas. Eu tenho o verbo bateu e eu tenho o verbo causar. São diferentes, né? O bater tem um sentido, um significado. Causar tem outro sentido e outro significado. Ok? Então, eu conto as orações a partir da quantidade de verbos que tiver dentro daquela frase. Show de bola? Bom, então agora que você já aprendeu que oração é uma frase que tem verbo, isso faz parte já da sintaxe, que vai estudar aí a função das palavras dentro aí das frases, dentro dos parágrafos, dentro dos textos. Eu vou conceituar para você agora o que é frase, o que é oração e o que é período, tá? Frase é a estrutura que constrói o texto e ela é marcada por letra inicial maiúscula, né? Nas suas respostas às atividades, quando você começa uma frase no WhatsApp, quando você começa uma frase para postar em alguma rede social, você tem que usar a letra maiúscula. Isso mesmo, essa é a regra, tá? Ah, professora, mas é muito chato, mas eu não gosto. Então, se você sabe que a regra é essa e não usa, é uma opção sua. E aí você está mostrando para as pessoas que você conversa, para os seus seguidores aí no Instagram, no YouTube, nas suas redes sociais, que você não sabe língua portuguesa. Como você, né, que é meu aluno, que é aluno aí da sua professora, você sabe língua portuguesa, você vai usar a letra maiúscula nas suas postagens aí nas redes sociais e no seu dia a dia, né? Isso aí, muito bem. E além da letra maiúscula, a frase também tem uma pontuação específica, né? O ponto final, a exclamação, a interrogação, reticências, usadas aí para trazer para mostrar que é uma frase. As frases normalmente apresentam verbos, podem apresentar como também não podem, né? Elas podem ser verbais e podem ser nominais. A frase nominal é a frase que não tem verbo, a frase verbal é a frase que tem verbo e aí vai ser chamada de oração. Olha esses dois exemplos. Ó, a prova estava, muito fácil, estava, né? Verbo. Olá, tudo bem? Então, nessas duas frases eu tenho frase, tem um sentido sendo passado, um enunciado bem estruturado, uma mensagem sendo passada para o leitor, para o público, tá? Agora, a oração já é uma frase organizada em torno de um verbo. Então, precisa de um verbo para ser chamada de oração. O aluno foi bem classificado na prova, verbo ir aí sendo usado. Já o período é quando eu tenho mais de uma oração dentro da mesma sentença, do início com a letra maiúscula até o ponto final, ou até a interrogação, ou até a exclamação. Se eu tiver mais de um verbo aí nesse período, quando eu falo mais de um verbo, pode ser mais de uma locução verbal, pode ser verbo com locução verbal, tá? São verbos com sentidos diferentes, tá? Com significados diferentes sendo usado dentro daquele contexto, dentro daquela sentença, eu tenho um período, ok? E esse período pode ser simples, quando tenho apenas um verbo, e pode ser composto quando tem mais de um verbo. Por exemplo, a frase que exemplificou a oração é um período simples, porque só tem o verbo foi. Agora, observe esse exemplo aqui, ó. Quero emagrecer, mas amo comer. É o caso dessa amiga aqui da foto, né? Ela ama comer hambúrguer, mas ela também precisa emagrecer, então ela tem que comer salada. O quero, que é o verbo, quero emagrecer, que aqui no caso vai ser uma locução verbal, tem um sentido. Amo comer, que é outra locução verbal, tem outro sentido. Então, eu tenho duas orações que estão se relacionando desde o início com a letra maiúscula até o ponto final, dentro dessa sentença, dentro desse enunciado, dentro dessa frase, tá? Então, dentro dessa frase, nós temos um período composto, beleza? Você vai fazer exercícios aí na sua atividade e aí você vai, provavelmente você vai ter algumas dúvidas.
Todas as suas dúvidas você pode mandar mensagem para mim ou para a sua professora e perguntar, tá bom? Não fique com dúvida. Bom, agora a gente vai conhecer o sujeito e o predicado. São outros nomes que a gente tem dentro da frase. Por exemplo, o que é o sujeito, professor? O sujeito, aqui a definição, é o ser sobre o qual se declara alguma coisa, tá? É o ser, o objeto, a pessoa, um animal, a cidade, enfim. O sujeito é aquele ser que vai viver alguma coisa em relação ao verbo. O verbo vai abrir espaço para ele existir, para ele viver alguma coisa. Por exemplo, Vanessa ama dar aula. Quem ama dar aula? Vanessa. Isso aí, eu mesma, em pessoa, tá? Eu, no caso, Vanessa, é o sujeito dessa oração. E o predicado é o que se declara a respeito do sujeito. Então, quem ama dar aula? Vanessa ama dar aula, eu sou o sujeito. Vanessa ama o quê? Dar aula. Ama dar aula é o predicado desse exemplo aí que eu acabei de dar para vocês. Então, o sujeito, tá? É sempre esse ser aí que tem algo que vai viver alguma coisa em relação ao verbo, tá? Então, aqui eu tenho, ó, riqueza não traz felicidade. O que não traz felicidade? Riqueza. O predicado é não traz felicidade. Ou seja, sempre que tiver o sujeito realizando uma ação do verbo, vivendo a ação do verbo, ou vivendo a emoção do verbo, ou o sentido do verbo, o que sobrar, o que não for sujeito, vai ser predicado. Olha que fácil. Muito fácil, né? Ele e ela estavam exaustos. Aí, ó. Quem estavam exaustos? Ele e ela. E o estavam exaustos vira o predicado. A criança vibrou com um pequeno presente. Quem vibrou com um pequeno presente? A criança. Então, a criança é o sujeito e vibrou com um pequeno presente é o predicado. Agora, observa essa aqui, ó. Fizeram anotações e perguntas. Quem fizeram anotações e perguntas? Não sei. Não sei por quê. Porque não tem uma explicação aqui na própria frase, na própria oração, de quem que fez a anotação e a pergunta, tá? E é por isso que essa oração aqui não tem sujeito realizado. Dúvida, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Muito obrigada aí pela sua atenção e a gente continua no próximo vídeo.